Olá, bom estar aqui mais uma vez para estarmos juntos, né, nesse propósito dos 40 dias de intimidade com o Criador. Essa série ela vai até o dia 1º de maio e às 15 horas estarei todos os dias trazendo uma palavra para reflexão acerca de nós termos, né, mais comunhão com Deus, de nós termos mais intimidade com o Criador. Eu decidi fazer essa série como um meio que eu encontrei para que nesse colapso, nesse momento que nós estamos vivendo, que fosse um momento onde nós pudéssemos juntos nos fortalecermos, porque se nós focarmos no problema, se a gente focar no que está acontecendo, a gente fica sem esperança, a gente fica deprimido, a gente fica em pânico, porque se nós olharmos assim de maneira pessimista, né, a gente vai se desesperar. Porém, eu escolhi, e creio que vocês também que estão aqui me acompanhando nessas lives, eu queria que também vocês decidiram olhar para a solução, fazer parte, né, desse time que luta, porque se nós queremos ter vitória, nós temos que lutar. E se a gente quer vencer alguma coisa, a gente tem que ter as armas ali para poder entrar nessa guerra. E muitas vezes a gente não vence algumas batalhas com as armas naturais, com as armas carnais. Muitas vezes as batalhas elas são internas. Muitas vezes nós precisamos de armas espirituais. Muitas vezes nós precisamos desenvolver, né, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus. Então, nesses 40 dias, eu resolvi trazer todos os dias aqui uma palavra daquilo que Deus ele colocou no meu coração, daquilo que eu tenho aprendido, que faz mais de 30 anos que eu ando nos caminhos do Senhor, já li várias vezes a palavra de Deus, já li várias vezes as escrituras, porém, eu sempre guardava para mim, né, as coisas assim que eu li, o que eu aprendi, eu sempre guardava para mim. Só que eu aprendi que a gente tem que fluir, que a gente tem que transbordar, que Deus, ele nos chamou para que nós fôssemos luz. Então, se eu sou abençoada, eu tenho que abençoar. Então, por isso, assim, eu quero agradecer a todos vocês, desejar, assim, uma excelente tarde, que esse tempo, né, que a gente está em isolamento, que seja, assim, um tempo de processo, que a gente esteja, assim, realmente buscando ter mais intimidade com Deus, né, desenvolver a nossa fé, para que a gente possa realmente, como que eu falo? A gente possa, assim, realmente deixar de olhar para o problema e focar na solução. Porque quando nós focamos em determinada coisa, aquilo ele tende a se expandir. Quando nós colocamos o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia em alguma coisa, aquilo tende a se expandir. Então, se eu estiver com a minha atenção toda voltada
para esse vírus, toda voltada para o caos, a minha vida ela não será plena. Nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente tem que buscar esse desenvolvimento, né, para sermos plenos em todas as áreas da nossa vida. Não só buscar o aperfeiçoamento no trabalho, né, pessoalmente, no pessoal, no material, no profissional, mas buscar também o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa comunhão com Deus. Então, esses dias eu falo que mais do que transbordar, eu tenho assim sentido a energia das pessoas que falam, que testemunham, né, o quanto assim foram abençoadas, né? Não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus, porque o Evangelho ele é o poder de Deus, né? Ele é a palavra viva e eficaz que penetra no nosso coração. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, Deus ele fala comigo de uma maneira quando eu leio a Bíblia. Mas aquela mesma palavra, a hora que eu falo, Deus ele fala de outra maneira no seu coração. Porque Deus ele tem esse poder de discernir o pensamento, né, os nossos corações, ele sonda os nossos corações. E a palavra ela vai de encontro àquilo que nós precisamos. Então isso é maravilhoso. E por isso que nós podemos assim nos desenvolver, né, crescer na graça, no conhecimento e ter mais intimidade com Deus. Eu falei esses dias de vários assuntos. Depois, se vocês perderam algum dia, vá lá no YouTube, blog Rose Gomes, tem todos os vídeos dessa série. Eu falei para que a gente tenha intimidade com o Criador, a gente precisa assim ter um momento a sós com Deus, né? Eu e Deus, ali a minha intimidade, eu realmente me despir, abrir meu coração, né? Rasgar minha alma ali diante de Deus. É maravilhoso quando você tem essa experiência. E então eu falei acerca da oração, eu falei acerca da obediência, da gratidão, da importância, né, de nós estarmos meditando, lendo e buscando ter mais conhecimento das Escrituras. Falei também acerca, né, de nos santificarmos, falei acerca do perdão, do jejum, da fé, da adoração, da aliança, do poder da concordância. Vários assuntos eu falei que são assim ferramentas para que a gente use, para que a gente tenha a nossa fé fortalecida, para que a gente cresça dia a dia, né, na graça, na comunhão de Deus. E é sobre isso que hoje eu gostaria de falar, que eu falei já em outra live acerca da intimidade, que intimidade é nós termos um relacionamento íntimo, que a gente não tem intimidade com alguém que a gente não conhece, a gente não consegue ter intimidade com quem a gente não confia. Então eu falei acerca dessa importância, né, de nós desenvolvermos a confiança, a fé na palavra, no que Deus nos fala, para que a gente tenha mais intimidade com Deus. E hoje eu vou falar acerca da comunhão, porque assim, é diferente a comunhão e a intimidade, porque a intimidade é um relacionamento de unidade. Pela intimidade com o Criador, você se torna um só espírito com Ele. É algo assim surreal você entender isso. A comunhão é a união. A comunhão eu tenho com Deus, eu tenho com aqueles que estão no mesmo propósito, né? Até essa palavra ela lembra muito a igreja primitiva, em que eles estavam assim em comunhão, no partir do pão, eles partilhavam
dos mesmos sentimentos, né, dos mesmos propósitos. E essa comunhão a gente percebe assim quando a gente vai para um templo, para uma igreja, quando a gente faz parte de um grupo. Então ali há a comunhão entre os irmãos, esse momento que nós estamos aqui buscando intimidade com o Criador, esse é o momento de comunhão, né, nosso com Deus. Mas Deus, ele não quer ter apenas comunhão com a gente. Ele não quer ter apenas assim um relacionamento de superficial ou de uma união, porque uma união ela pode ser desfeita. Agora, a unidade ela é indissolúvel. A unidade não tem como. Por isso que a Bíblia fala, né, que aquele que se une ao Senhor, ele é um só espírito com ele. Ele faz uma alusão de que dois que se uniram, eles serão os dois em uma só carne. E fala assim, que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, a partir do momento que há uma unidade, ela não consegue ser rompida, não consegue ser quebrada. Então, é isso assim que a gente tem que desenvolver. Porque quando a gente só tem união com Deus, a gente só tem comunhão com Deus, hoje eu posso ter uma comunhão com Ele, uma união. Amanhã eu posso não ter. Hoje eu posso estar na igreja, hoje eu posso estar ali obedecendo, aprendendo a palavra, desejando estar na presença dEle. Mas amanhã eu posso não estar. Então, essa é a comunhão. Mas a intimidade, quando eu tenho intimidade com Deus, eu me torno um só espírito com Ele, nada, ninguém pode me separar dEle, porque é indissolúvel. Então, essa intimidade que a gente tem que buscar. E eu vou ser assim muito verdadeira com vocês, porque esse foi um processo que, apesar de eu, assim, 30 anos eu estar na igreja, eu só entendi recentemente esse poder de ter essa intimidade, de me descobrir assim como filha de Deus mesmo, porque até então eu achava que estava correto, mas estudando ali a palavra, eu pude ver que eu tinha um relacionamento com Deus de servo. Eu servia a Deus, né? Não tinha esse relacionamento íntimo de pai e de filho. Então eu entendi isso há bem pouco tempo. E por isso que eu, assim, hoje eu gosto de falar, de transbordar isso, né? Para que as pessoas possam também sentir essa diferença e buscar, porque tudo parte de uma decisão nossa. Nós é que decidimos se nós queremos realmente ter essa intimidade com Deus ou se a gente quer ser apenas servo. Que a Bíblia fala assim, que Jesus ele disse: eu não vos chamei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de filhos, porque eu vos chamo de amigos, porque o amigo ele sabe tudo que é feito. E Jesus ele nos fala assim que a todos que o receberam, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quer dizer, quando a gente entende que nós recebemos esse poder de sermos feitos filhos de Deus, nós entendemos que tudo que é do Pai é nosso. Então, a gente passa a não mendigar, né, nas orações, ficar pedindo. Mas a gente entende já que como filho a gente já tem direito, que o Pai, ele já nos deu tudo, a gente já tem essa promessa, né? Tô vendo aqui vocês falando, eu não tenho, assim, muita experiência com lives, vou me aperfeiçoar, quero futuramente colocar outras pessoas junto na live
Mas eu quero agradecer a todos vocês, a delegada e outras que estão, todos vocês são muito importantes, tanto para a minha vida, né, de nós estarmos aqui nesse momento de comunhão, como, assim, todos nós somos muito preciosos aos olhos de Deus, porque o Pai, ele não abandona, ele não deixa nenhum dos seus filhos desprotegidos, né? Então, quando a gente entende isso, que todos nós somos preciosos aos olhos de Deus e que Deus, o Pai, que Ele quer ter comunhão com a gente, que Ele quer ter intimidade, que Ele quer, a Bíblia fala assim que Deus, Ele quer mostrar os segredos dEle, né, pra gente, e Ele manifestou o mistério que estava oculto, Ele manifestou em Jesus Cristo. Então, é maravilhoso quando a gente entende isso. E sobre essa palavra, né, de comunhão, quero deixar aqui a palavra em... Deixa eu achar aqui. Em 1 João 1, 5 e 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e que nele não há trevas. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, essa comunhão que nós fomos chamados, né? Para termos comunhão com Deus, com Jesus e com as outras pessoas. Mas, acima de tudo isso, a gente entender que é uma decisão. Porque aqui fala assim, que se nós dissermos que temos comunhão com Ele, mas nós andarmos em trevas, nós mentimos. Então, quer dizer, nós escolhemos se nós queremos aceitar a luz, se nós queremos andar na luz, se a gente quer ser luz. Diariamente, Deus, Ele nos coloca à disposição escolhas, né? Diariamente a gente tem que fazer escolhas. Ontem eu falei que a gente não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou a gente agrada um ou agrada o outro. Então, quer dizer, eu tenho que escolher a bênção ou a maldição, a luz ou as trevas. Eu tenho que escolher o bom ou o ruim, o que é bem, o que é mal. Eu tenho que escolher entre a morte e a vida. Então, hoje nós estamos aqui porque nós escolhemos não olhar para o problema, mas olhar para a solução. A gente decidiu. E as nossas escolhas, elas que refletem, né, essa comunhão com as outras pessoas e com Deus, que elas são os frutos. Então, como fala assim, uma árvore, ela não pode ser má e dar bons frutos, né? Então, se nós temos comunhão com Deus, se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, nós andamos na luz. Nós escolhemos olhar para a luz e manifestar a luz, porque nós somos luz do mundo. Então, a partir do momento que eu escolho andar com Cristo, não tem como, eu vou refletir a glória dele através da minha vida. E é interessante que muitas vezes, né, a gente fica assim preocupado com algumas coisas, né? E a palavra fala assim que em Isaías fala assim: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor, ela já está nascendo sobre ti. A escuridão, as trevas cobriram os povos, mas sobre ti se vê a luz, a glória do Senhor. Então, isso é maravilhoso, a gente saber que pode estar acontecendo muitas coisas, que as pessoas podem estar assim desesperadas, mas que aqueles que se apegam na palavra, que se apegam em Deus, têm comunhão com Ele, têm intimidade com Deus,
são realmente pessoas que têm a luz, que não tem como eu falar que eu sirvo a Deus e eu andar nas trevas. Então, as trevas, o que ela faz? As trevas, elas nos cegam, a gente não sabe para onde está indo, a gente fica perdido, né? Então, com tudo que está acontecendo, a gente não está perdido porque a gente está seguro nas mãos de Deus, debaixo, né, da proteção divina. E teve já, assim, algumas vezes que eu, particularmente, assim, eu já passei muitos problemas, muitas situações, e que eu me vi, assim, sem ter, assim, uma luz clara, né, para onde seguir, o que fazer. E muitas vezes eu questionei, eu falei para Deus, por que, Senhor, que tudo isso está acontecendo? Por que o Senhor permitiu tudo isso comigo? E foi maravilhoso entender, assim, quando a palavra dele falou no meu coração. Eu não fiz isso. Você está passando por esse problema porque você escolheu. Tudo que você está sofrendo, tudo que você está colhendo é fruto das suas escolhas. Você tem o livre-arbítrio. Você escolheu. Não fui eu que escolhi para você. Foi você. Então, hoje a gente vê assim que muitas pessoas podem estar falando, olha, mas como que Deus permitiu, né, acontecer tudo isso no mundo? Deus não está olhando para os seus filhos? Não, Deus ele está olhando. Só que tudo que está acontecendo é fruto das escolhas e das ações humanas. Então, mas independente, né, do que está acontecendo, independente do problema, da tempestade que está fora de nós, o importante é a gente saber que dentro de nós habita o Deus Todo-Poderoso. Dentro de nós habita o Senhor Deus, o Criador. Ele escolheu morar dentro de nós. Ele escolheu que a gente fosse, né, morada dele em espírito. E por meio do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos ter sim intimidade com Deus, comunhão com Deus e ser fortalecido realmente na fé e na graça. Então era essa a palavra que Deus colocou no meu coração, que a gente não seja pessoas assim que se relacionem superficialmente com Deus, pessoas que para crer, né, precisam assim de um grande milagre, de algo extraordinário, de um grande sinal, mas que a gente creia que Jesus Cristo, ele é o grande sinal de Deus, né, o sinal de amor, do grande amor do Pai, que ele fala que Deus ele nos amou de tal maneira que deu o único filho, né? Então que esse seja o sinal para que a gente creia, não busque bênçãos, milagres, coisas extraordinárias para a gente crer que nesse momento, com tudo que está acontecendo, que Deus ele não desamparou seus filhos, que Deus ele está cuidando de nós, que ele está olhando para cada um de nós. Então que a gente tenha, né, essa fé, esse olhar assim voltado realmente para entender isso. E interessante nessa palavra, né, que Jesus ele fala que quando ele estava ali em determinado lugar, o povo ficou falando que queria ver um milagre para poder acreditar que ele era filho de Deus. E ele falou: nenhum milagre, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E com aquilo ele estava querendo dizer que ele ia ficar 3 dias, né, morto ali na terra, mas que ele ia ressuscitar.
Esse era o sinal para aqueles que crescem, para aqueles que, como o povo de Nínive, né, ouviu o que estava determinado para eles de destruição e eles se arrependeram e Deus ele salvou o povo. Então Jesus ele se colocou como sacrifício, ele deu a sua vida, né, por nós. No momento que ele ressuscitou, ele pode sim, aqueles que buscam a ele, que querem andar na luz, ele pode sim fazer com que a gente se torne, né, filho de Deus, para que com que a gente tenha comunhão e intimidade com Deus por meio de Jesus Cristo. Então era essa a palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Agradeço a todos, beijo no coração, sejam abençoados, que o grande amor de Deus, que a paz, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre, que esse momento, né, que a gente realmente se una em oração, em buscar a intimidade com Deus, que a gente creia que ele é um processo que ele vai passar, que é apenas um período que eu chamo de um período no deserto, né? Onde ali a gente está sendo preparado para poder entrar na terra prometida. É um momento difícil que nós estamos passando, mas eu escolhi ver como um momento de preparação para que a gente possa receber uma bênção bem maior, uma bênção, como a Bíblia fala ali, transbordante, né? Então que seja assim, esse não só o meu pensamento, mas que seja o pensamento também de todos vocês, se firmem, né, realmente em Deus, na palavra, e até amanhã, às 15 horas eu estarei aqui de novo. Fiquem com Deus, beijos, fiquem na paz e na comunhão do Espírito Santo. Até amanhã. Tchau.